vamos meditar o número 749 do diário, 749. Faustina escreve: Conversa com Frei András, no fim do retiro. Fiquei imensamente admirada com uma coisa que percebia durante toda a conversa, em que pedia os conselhos e a orientação do padre, a saber, percebi que Frei András, a toda pergunta que lhe fazia sobre o que Deus exigia de mim, me respondia com tanta clareza e decisão, como se ele mesmo estivesse passando por tudo isso. Oh, meu Jesus, se houvesse mais guias espirituais assim, as almas, sob tal direção, em pouco tempo, atingiriam o cume da santidade e não desperdiçariam tão grandes graças. Eu agradeço a Deus sem cessar por essa grande graça de se ter dignado na sua bondade colocar no meu caminho da vida espiritual esses pilares luminosos que me alumiam o caminho, para que eu não me desvie nem me atrase na busca da estreita união com o Senhor. Tenho um grande amor à Igreja que educa e conduz as almas para Deus. Tenho um grande amor à Igreja que educa e conduz as almas para Deus. Faustina, em muitos momentos do diário, fala para nós da importância da direção espiritual. E eu não vou me cansar de falar sobre isso, porque todos nós precisamos de direção espiritual. E aqui eu não estou falando do programa do Padre Fábio de Mello na TV, não. Ele ajuda muito, muito, muito. Graças a Deus que existe o Padre Fábio, a direção espiritual, esse programa que antes era apresentado pelo Padre Joãozinho. Como é bom ter esse sacerdote ali pela TV para tantas pessoas que têm até mesmo dificuldade de ter um acesso a sacerdotes, a diretores espirituais concretamente. Eu louvo a Deus por isso. Mas meu irmão, minha irmã, eu e você particularmente precisamos buscar, cada um de nós, um diretor espiritual, se ainda não o temos. Faustina vem nesse número do diário 749 falar mais uma vez, e dessa vez ela chama a esses homens de guias espirituais. Guias espirituais. Ó meu Jesus, se houvesse mais guias espirituais assim, as almas sob tal direção, em pouco tempo, atingiriam o cume da santidade e não desperdiçariam tão grandes graças. E aqui a gente vê a importância de alguém para nos guiar, para nos conduzir. Esse é o papel do diretor espiritual. Ele não precisa ser, e o ideal é que nem seja mesmo seu confessor. No caso de Faustina, o Padre Miguel Sopoco, ele era o confessor da congregação dela, então ele também era o confessor de Santa Faustina, e mais tarde Deus revelou então a ela imediatamente que ele era aquela ajuda necessária que ele havia enviado para ela neste mundo, para que ela pudesse tornar o culto à Divina Misericórdia conhecido, né? E tudo fosse aprovado, a imagem de Jesus misericordioso, a festa da misericórdia e tudo mais que Jesus, todas as revelações que Jesus traria com relação à Divina Misericórdia a ela, ele prometeu que lhe daria uma ajuda. Assim como ele deu a Santa Teresa d'Ávila quando ela também pediu: sozinha eu não vou conseguir realizar tudo que o Senhor me pede, por favor me mande uma ajuda. E Deus enviou São João da Cruz. Para muitos santos é assim, não é mesmo? Então Deus permitiu que aquele confessor, Padre Miguel Sopoco, também se tornasse o diretor espiritual de Santa Faustina. E para nós o ideal é que o nosso diretor não seja um confessor. O ideal é que você se confesse com outros sacerdotes e receba a direção espiritual de um outro sacerdote. Mas o importante é que esse diretor, confessar, você pode se confessar cada vez com um sacerdote diferente, né? Você tem toda essa liberdade. Mas o diretor espiritual não. Ele precisa ser uma única pessoa, porque ele vai acompanhar a progressão espiritual que você vai fazer.
Por isso que ele é o guia. Ele vai caminhar junto com você. Ele vai trilhar esse caminho rumo à perfeição, rumo à santidade, ali, do seu lado. Quando eu digo do seu lado, é sempre que você tiver marcado com ele esse atendimento, que pode ser mensal, não é? Ou bimestral, ou quinzenal, ou se você sentir mais necessidades e ele tiver essa disponibilidade, pode ser também com mais frequência, dependendo do que você esteja vivendo. Mas eu mesma, minha experiência, o meu diretor espiritual me atende geralmente mensalmente, uma vez por mês. E como essa ajuda é preciosa. Muitas vezes você chega ali para o atendimento com tanta confusão no seu interior, ou sem saber discernir direito o que fazer, ou até mesmo aflito, aflita. E aí quando você tem aquele momento do atendimento, da conversa, quando você expõe para o diretor tudo o que você está vivendo, ele vem realmente assim como a mão de Deus. Ele vem tirando aquilo, toda a cegueira espiritual, toda a surdez espiritual, e vem dando direções bem concretas para a nossa vida. Faça assim. A partir de agora, faça esse treinamento espiritual, faça essa experiência, reze assim, leia tal livro, coisas assim práticas, né, que ele vai lhe ensinar, de comportamentos espirituais que você pode ter e que vai trazer qualidade para todas as áreas da sua vida. Se você é casado, vai lhe ajudar como esposo, como mulher, não é? Esposa, como pai, como mãe. Você que é filho, no seu relacionamento com os seus pais. Jovem, o jovem que vive muitas situações no seu interior, vive muitos conflitos interiores, como a direção espiritual vai ajudar você. Por isso, Faustina relata para nós, né? Conversa com Frei András no fim de um retiro. Fiquei imensamente admirada com uma coisa que percebia durante toda a conversa, em que pedia os conselhos e a orientação do padre. A saber, percebi que Frei András, a toda pergunta que lhe fazia sobre o que Deus exigia de mim, me respondia com tanta clareza e decisão, como se ele mesmo estivesse passando por tudo isso. É uma graça sobrenatural que Deus dá a esse diretor espiritual. E mais uma vez eu digo para você que ainda não ouviu, né? Quem pode ser o seu diretor espiritual? De preferência, um sacerdote. Ou você pode buscar uma monja, né? Alguma freira de algum convento, né? Talvez algum convento ali de clausura, que você possa ter ali uma irmã que te acompanhe como diretor espiritual. Que graça maravilhosa! Você pode ter como um diretor espiritual um monge, também um frei, como é o caso aqui do Frei András. Você pode, então peça a Deus, busque em Deus, talvez o seu pároco. Nós sabemos que os párocos hoje, eles têm tantos compromissos, mal conseguem atender as confissões. Então por isso essa dica, né? Vá a algum mosteiro, algum convento e peça ali algum religioso ou alguma religiosa que possa acompanhar você na direção espiritual. O não você já tem. O que você precisa é ser mais ousado e pedir. Se você receber daquele que você pediu um não, é sinal de que não é ele o seu diretor espiritual. Então busque outro, vá tentando e em algum momento vai dar certo. Não é simples muitas vezes, não é? Conseguir esse diretor espiritual, mas precisa ter empenho da nossa parte. Você precisa buscar, né? Um tesouro. E o tesouro a gente busca, a gente vasculha, a gente quer encontrar. Então busque, porque o diretor espiritual, ele preserva, ele cuida da nossa alma. A nossa alma é o bem mais precioso que nós temos. E nós precisamos zelar por ela. Então não deixe para mais tarde, não deixe para depois. E Faustina diz: eu agradeço a Deus sem cessar por essa grande graça de se ter dignado na sua bondade, colocar no meu caminho da vida espiritual esses pilares luminosos que me alumiam o caminho para que eu não me desvie nem me atrase na busca da estreita união com o Senhor. Quantos de nós que estamos nos desviando, ou já nos desviamos faz tempo dos propósitos de Deus para a nossa vida, ou estamos atrasando aquilo que Deus quer realizar em nós, porque estamos caminhando sozinhos. Não podemos. Ah, Patrícia, mas precisa obrigatoriamente ser um religioso, uma religiosa? Em um último caso, se você não consegue, você pode, sim,
buscar uma pessoa para ser o seu diretor ou diretora espiritual que não seja um religioso, mas precisa se analisar muito bem, porque essa pessoa tem que ser uma pessoa de sacramentos, uma pessoa eucarística, não é, que viva realmente os sacramentos, que esteja ali na igreja. Muitas vezes a gente encontra algumas pessoas que praticamente moram na igreja, mas não quer dizer necessariamente que ela possa ser um diretor espiritual, uma diretora espiritual. Por isso nós precisamos estar atentos, porque o inimigo também é astuto. E talvez a gente possa escolher alguém como nosso diretor espiritual, que é um leigo, e essa pessoa, nem ela está conseguindo cuidar dela mesma, da sua espiritualidade, como que ela vai nos dirigir? Por isso o ideal é o sacerdote, é esse religioso, essa religiosa, para ser então o seu diretor espiritual.